a igreja e exortar a igreja. E algumas mensagens eram de edificação, algumas são de consolo, algumas são de exortação. E essa mensagem, quando eu estava escrevendo ela e estudando e procurando mais do Espírito Santo, eu percebi que ela tem exortação, tem edificação e tem consolo para a igreja. O trecho que nós vamos ler, Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao 6. O texto tem 2.600 anos. Foi escrito por volta de 600 anos antes de Cristo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Enquanto você vai abrindo a Bíblia, você vai dando glória a Deus. Você vai olhando para a pessoa que está do seu lado e diz assim: se Deus falar com você, glorifique o nome dEle. Amém? Glória a Deus. Jeremias 18, versículo 1 ao versículo 6. E a palavra do Senhor diz assim: esta palavra veio de Adonai a Jeremias: levante-se e desça à casa do oleiro, e ali eu direi mais a você. Então desci à casa do oleiro. Ele estava lá trabalhando com a roda. Toda vez que o vaso feito por ele ficava imperfeito, o oleiro pegava o barro e fazia outro vaso com ele, dando-lhe a forma que desejasse. Então a palavra do Senhor veio a mim: casa de Israel, não posso eu lidar com vocês como o oleiro lida com seu barro? Diz o Senhor. Veja, você, casa de Israel, é o mesmo nas minhas mãos que o barro nas mãos do oleiro. Glória a Deus, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, bendito seja o teu santo nome. Teu reino jamais terá fim, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de adorar o teu nome, de ouvir a tua palavra. Que o Senhor nos exorte, nos console e nos edifique. Que não sejam palavras humanas, mas que sejam palavras que vêm do teu coração. Portanto, Espírito Santo, fica à vontade neste lugar e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Água? Eu começo a mensagem contando uma história de uma ministração em que o pastor ele tinha costume de colecionar coisas antigas. E ele tinha um vaso que tinha 60 anos, um Urano. E ele recebeu visita na sua casa. E esse vaso ele cuidava com todo carinho, com todo cuidado. E teve um dia que ele olhou para o canto e o vaso não estava lá. E ele ficou preocupado que era um vaso que ele cuidava, ele zelava. E quando ele procurou saber, as crianças, os sobrinhos tinham derrubado o vaso. Tinha quebrado. E a esposa dele, querendo consolá-lo, disse: não, é só pegar uma colinha, botar aqui, ele fica do mesmo jeito. E ele falou: o vaso pode ficar do mesmo jeito de novo, mas o seu valor nunca mais será o mesmo. Por isso que quando o oleiro trabalha com o barro, quando o oleiro está moldando o barro, quando ele percebe que não fica do agrado dele, ou quando ele percebe alguma coisa que não seja barro, ele destrói a massa toda e volta a ser barro e não mais vaso. Então, quando o profeta Jeremias ele recebe essa palavra de Deus e passa para o povo de Israel, o povo de Israel estava vivendo um momento de idolatria. O povo de Israel estava vivendo um momento de adoração de outros deuses. O ministério do profeta Jeremias foi marcado por um tempo em que ele derrubava altares de deuses falsos. Ele destruía, e por isso ele arrumava inimizades com o povo de Israel e até seus parentes. E naquele tempo em que Jeremias era profeta em Israel, já faziam 1.200 anos que o povo de Israel tinha saído do Egito.
E lá no Egito, onde o povo de Israel recebeu influência de adoração de outros deuses. Lá no Egito, cada cidade tem um Deus. Cada estado tem um Deus. Algo parecido com a cultura católica apostólica romana. Então, Jeremias foi usado por Deus para ministrar. Jeremias foi usado por Deus para despertar o povo, que o povo estava caminhando num momento de idolatria. E o interessante é que 1.200 anos depois, o povo tinha saído do Egito, mas a mentalidade ainda não tinha mudado. É agora que eu quero começar a pregar. Nós vivemos um tempo em que o Senhor nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz. E na tradução no grego, diz que o Senhor nos arrancou a força do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz. Quantos aqui estão no reino da luz? Diga amém. Amém? Quantos estão entendendo? Então o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Só que algo que nós precisamos entender é que a nossa mentalidade também precisa ser transportada. E o pecado do povo de Israel era a imperfeição do vaso. O pecado do povo de Israel era aquilo que deixava o vaso imperfeito para as mãos do oleiro, que é o Senhor. O pecado representa pedregulhos na massa do barro. O pecado representa trincas na hora de formar o vaso. Um empresário de São Paulo, ele estava passando uma vez, ele tinha perdido o irmão, e ele viu um homem morando na rua. E ele viu aquele homem cozinhando numa latinha, tudo sujo ao seu redor. E ele disse, como esse homem parece com o meu irmão, eu preciso fazer alguma coisa. E ele sentiu algo no seu coração, e ele pegou aquele homem e levou para um apartamento. Mandou cortar o seu cabelo, mandou fazer sua barba. Colocou, disse, você pode morar aqui, tem comida na geladeira, tem fogão. Aquele homem sai do apartamento. E depois, quando ele volta para o apartamento, ele enxerga uma fumaça na janela. E quando ele olha para aquela fumaça, ele fica preocupado, vê a fumaça, né, corre para o apartamento. Quando chega lá, o homem que ele tirou da rua tinha feito um fogo em cima de um tapete e peça, com uma latinha, cozinhando de novo. Ele disse, por que você está fazendo isso? Ele disse, eu não pedi para vir para cá. Eu não sei nem mexer nada que tem aí. E o que acontece com isso tudo é que muitas vezes nós, como igreja do Senhor, o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, o Senhor nos tirou do reino das trevas, mas a nossa cabeça ainda está querendo cozinhar em uma latinha. Nós ainda queremos cozinhar em uma latinha. Então, quando o Senhor transporta-nos do reino das trevas para o reino da luz, Ele quer que você abandone os costumes do Egito. Ele quer que você abandone os costumes antigos. Não dá para ir viver no reino da luz e vivendo as mesmas coisas que vivia antes, quando estava no reino das trevas. Quem está entendendo? Quem está comigo? Então, a idolatria do povo de Israel simbolizava uma mente de escravo. Quando eu já vi muita gente dizer assim, olha, se Deus me der a minha feirinha, tá bom demais. Mentalidade de escravo. Me perdoe, mas escravo é que trabalha por casa e comida apenas. Se você pegar uma pessoa e dar apenas alimento e casa, é trabalho escravo. E as pessoas ainda não entenderam que Deus tem plano de saúde para você, Deus tem as melhores comidas para você, Deus tem os melhores lugares para você, então se comporte como um filho e não como cauda. Se comporte como alguém agora que não pertence mais ao Egito, que não está mais no jugo de idolatria, não está mais no jugo de feitiçaria, não precisa mais adorar a deuses como lá no Egito, rosto de homem, corpo de animais. Adore ao Deus Todo-Poderoso. E Ele não dá a conta não, Ele dá em abundância. Ele dá em abundância. Se puder me acompanhar aí.
Então, o que é mente de escravo? Mente de escravo é aquele que vive com o mínimo. Mente de escravo é aquele que está à margem da lei. Mente de escravo é aquele que compra e não paga. Mente de escravo é aquele que fica mendigando, chega até a vender voto. Isso é mente de escravo. Porque Deus nos chamou para ser livres. Deus nos chamou para sermos um vaso perfeito nas suas mãos. Então, tudo que passamos é um processo. Timóteo, quando ele recebe a carta do apóstolo Paulo, ele diz: quem é que serve para ser um obreiro na casa do Senhor? É aquele que tem só uma mulher, é aquele que seus filhos estão no altar, aquele que não é dado ao vinho, ou seja, é aquele que testemunha, como nós aprendemos com o apóstolo Luciano, é aquele que testemunha lá fora, é aquele que é exemplo, é aquele que perde o emprego para não assinar o documento falso. Eu já passei por isso. Então, quando você torna-se uma testemunha, você começa a mostrar para as pessoas que você não vive por reino espiritual, mas como escravo. A sua liberdade que Jesus comprou, ninguém pode tomá-la. Amém? Glória a Deus. Então, não adianta colocar cobertas sobre trincas, sobre as falsas aparências. Para que o vaso seja um vaso de excelência, ele tem que passar pelo processo. Então, o oleiro, ele pega a massa. O oleiro, ele pega a massa e coloca sobre a roda, sobre a sua tábua. E eu tive a oportunidade de conhecer uma olaria por vídeos. E as olarias mais rústicas, o oleiro, ele roda a tábua com o pé. E com as mãos, ele consegue manipular o barro. E ele amassa. Eu já estava faltando paciência de tanto ver aquele cara amassando aquele barro. Então ele amassa o barro, ele passa um rolo, depois ele corta, depois ele abre de novo. Sabe por quê? Porque na hora do manuseio, se tiver uma pedrinha, quando ele passar a mão, vai destruir o vaso novamente. Então, nós não precisamos correr atrás de coisas que Deus não tem para nós no momento. Nós não precisamos correr atrás de títulos na igreja. Nós não precisamos correr atrás de promoções na igreja. Porque se você é colocado numa posição que Deus não lhe chamou, vai ter uma pedrinha na massa do barro. E vai ter que voltar lá para o começo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então, deixa as coisas fluírem naturalmente. Deixa o oleiro amassar o barro. Deixa o oleiro moldar você para um lado e para o outro. Tudo tem um processo. Tudo tem um processo. Quando o jovem entra numa faculdade, ele não é o profissional. Ele está passando por um processo. Está passando por um processo. E o dono dessa olaria, ele é perfeito. O dono dessa olaria, ele sabe o tempo certo de colocar aquilo que você está pedindo na sua mão. Glória a Deus. Ele pega o barro e coloca no centro da mesa, no centro da tábua. E ele vai girando e vai lhe moldando. Ele vai girando e vai tirando a mentalidade de escravo. Ele vai girando e vai lhe moldando. E o interessante é que o barro precisa estar no centro da tábua. Concorda que o vaso tem que girar assim? Não é verdade? Ele não pode girar assim. Isso fala que Deus tem um lugar específico para você. Ele tem uma geografia para você. Até no lugar de te moldar, Deus ele tem algo específico para você. Não importa não se aquela porta fechou. É porque Ele quis que fechasse. Então Deus tira as pedras, tira as impurezas, tira o lixo, tira o pedaço de entulhos. E quando você for um vaso moldado, você estará pronto. O interessante é que Davi de Meller, o rei Davi, o tempo todo que ele estava passando pelo processo, ele era humilhado pelos seus irmãos, ele cuidava dos animais e ele andava todo sujo. E quando ele estava vivendo esse momento,
ele não estava preocupado em passar para outra fase. Ele fazia com toda destreza. Ele estava vivendo o processo de Deus na vida dele. Então Davi de Meller, quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, que encontrou aquele menino sujo, rejeitado. Talvez você tenha se sentido assim algumas vezes na sua vida. Mas os rejeitados, o profeta sempre vai bater na porta dele, com uma mensagem de Deus e uma mensagem de honra pela sua fidelidade. Então permaneça firme ao propósito. E quando Deus lhe honrar, aqueles que estão à sua volta vão ficar com cara de bobo. Os irmãos de Davi andavam todos bem vestidos, couraças, o uniforme do exército de Israel, e Davi não podia nem comer queijo. Quem só que podia comer queijo, quem era real, quem era filho de pai e mãe de Israel. E o interessante é que quando Davi foi ser ungido, a história diz que o filho que não é real, que não é filho de pai e mãe, ele só vem para a mesa depois que todo mundo come. Vem comer as sobras. E se sobrasse queijo, os irmãos deles bagaçavam, esmiuçavam e davam para os animais, para ele não se sentir real. Mas no dia em que ele foi ser eleito, ungido rei de Israel, todos os seus irmãos sentados à mesa. E o profeta lá, e disse: Jessé, você não tem mais filho não? Eita, tem um, está lá cuidando das ovelhas. Trabalho de empregado. Sabe, pois ninguém vai sentar à mesa. Ninguém senta à mesa até Davi chegar. E como profeta do Senhor, eu vou lhe dizer hoje, Deus tem uma mesa preparada para você. Permaneça-se fiel ao processo, que Deus tem uma mesa. E todo mundo só vai poder comer quando você chegar. E o bálsamo vai descer sobre o seu rosto e vai enxugar toda lágrima. E Deus vai te honrar. Se você crê, aplauda o Senhor por isso, em nome de Jesus. E o processo não é para te deixar com o coração fechado. O processo não é para te fazer morrer. Davi trabalhou no sol, na poeira, sabe por quê? Porque o deserto é para te deixar com a pele grossa e o coração mole. Tenha um coração quebrantado na presença do Eterno. Mesmo com toda dificuldade, a pele é grossa, pode bater, eu aguento. Mas o coração na presença de Deus é mole. Então não feche o seu coração diante do processo. Não feche o seu coração diante do Deus de Israel, porque Ele está te preparando para ser um vaso de glória e não um vaso trincado. Um exemplo de processo, quando eu estava indo para Maceió estudar, durante 5 anos, aí a gente passa ali pela BR, e a gente vê um monte de pedaços de cana no chão, né? Cana queimada, cana que cai dos caminhões. E eu fiquei olhando para aquela cana ali, tanto pedaço de cana e os carros passando por cima. E eu disse, semana passada eu dei R$15 quase num copo de caldo de cana no shopping. E eu olhava para a cana no chão, ninguém dá valor, mas o caldo, R$12, R$15. A cana ninguém dá valor no chão. O caminhoneiro não desce, eita, caiu um pedaço, uma cana, vou botar lá no caminhão em cima de novo. Não. Mas por que o caldo é tão caro? A gente vai para a feira, tem uma laranja, né? Chuta para não sujar o sapato, para não ficar grudando. Mas por que o suco da laranja é tão caro? Vem uma azeitona na pizza, tem gente que diz, não gosto não. Joga a azeitona no lixo. Mas por que você compra um azeite extra virgem? É tão caro. Sabe por quê? Porque Deus te pegou lá no reino das trevas. Uma caninha. E Deus está te passando pelo processo. Deus está te passando pelo processo. Deus está te passando pelo processo. E vai chegar o dia que Ele vai te colocar no lugar de honra e de valor que Ele quer. Então não desista. Se você recebe, glorifica o nome dEle aí. O processo é real.
mas o dia de honra também. O processo existe. Deus vai te colocar no lugar onde as pessoas vão conhecer o seu valor. Um exemplo disso, você chega no supermercado, você chega no consultório de algum médico, tem lá um café de graça. Não é verdade? Cafezinho grátis. Você chega na padaria, o café é 3, 4 reais. Aí você vai para o aeroporto, um cafezinho é 6, 8. Mas não é o mesmo produto? É. Só está em lugar diferente. Quem está me entendendo, diga amém. Você é o mesmo. Só falta chegar no lugar que Deus quer que você seja. Então, se você está num ambiente que as pessoas não lhe valorizam, se você está num ambiente que as pessoas não cuidam, não gostam de você, você está num ambiente que as pessoas te tratam mal, você está num ambiente errado. Eu já tive muitos amigos de longa data, mas a partir do momento que deixa de me respeitar, eu me afasto. Porque eu sei o valor que Deus tem na minha vida e o valor que Ele me deu. Se você está num ambiente que as pessoas só te tratam mal, é melhor você ir procurar o lugar no centro da roda do oleiro. A geografia que Ele tem para a sua vida. E o interessante é que quando fala de vaso, quando fala de barro, quando fala de vaso, antigamente não existia balde. Balde é plástico, é petróleo, é coisa deste século, século 20. Tudo era feito com vaso de barro. E quando o oleiro era mafioso, ele era preguiçoso, ele fazia um vaso de barro e ele não limpava bem, o vaso trincava. Aí sabe o que ele fazia? Ele pegava um pouquinho de cera, ó, fechava a trinca. E ele sabia quais eram os vasos que tinham trinca, botava de um lado. E ele sabia quais eram os vasos que não trincaram e colocava do outro. E quando as pessoas iam comprar o vaso, ele dizia: esse aqui é com cera ou sem cera? Aí se o cara fosse um vendedor honesto, ele dizia: é sem cera. O vaso não trincou não. E daí veio a palavra sinceridade. De sem cera, falar a verdade. E quando o Senhor quer nos moldar, muitas vezes, lá no porão da nossa alma, né? No lugar onde nós temos vergonha de mostrar para Deus, nós colocamos uma cera. Muitas vezes queremos mostrar o que nós não somos. Quando as pessoas não vivem o processo de Deus, acaba se tornando um vaso com trincas. E acaba colocando cera. E mostra para as pessoas que não tem trinca nenhuma. Mas só que os homens veem por fora. E Deus, Ele olha por dentro. A trinca permanece lá. E Deus sabe que em vaso que tem trinca não dá para botar a glória dele. Porque o vaso rebenta. Então nós precisamos deixar ser moldados. Para vivermos o processo perfeito. E sermos um vaso sem cera e sincero. Então, Deus não vai derramar da sua glória num vaso que não suporta a glória dele. Você colocaria algo, pegar o seu perfume mais cheiroso e colocar num jarrinho trincado? Não, você não coloca, porque vai vazar. Então, um exemplo disso era Zaqueu. Jesus estava passando. Quando Jesus estava passando, Zaqueu chegou, todo bonito, publicano, supervisor, cobrador de impostos, trabalhava na Receita Federal da época. Subiu na árvore. Jesus disse: Zaqueu, hoje eu vou pousar na sua casa. Aí desce Zaqueu. Quando Jesus entra, todo mundo dizendo: olha, ladrão, é cobrador de impostos, faz isso de errado, faz aquilo. E Jesus calado. Zaqueu ainda estava escondendo as suas trincas. Aí quando Zaqueu disse: é, Senhor, eu reconheço. Se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. E vou dar metade dos meus bens aos pobres.
E quando Zaqueu mostra para ele as suas trincas, tira a sua cera, tira os seus estados e reconhece que é pecador, Jesus disse: entrou salvação nessa casa. Então não adianta mostrar para as pessoas algo se por dentro está rachado. Deixe-se passar pelo processo. Amém? Interessante que lá em Gênesis, quantos quer que o padre diga amém? Quantos quer que eu continue e diga glória a Deus? Amém. Lá em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Em Gênesis 2, 7, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então lá em Gênesis 1, Deus criou tudo. E tudo que Deus criou, Ele criou dentro de 3 reinos. Diga 3 reinos. Não ouvi, diga 3 reinos. O reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Então tudo que existe no planeta está dentro desses 3 reinos. E quando Ele foi formar o homem, Ele pegou o quê? Barro. E começou a fazer o quê? A moldar. E quando Deus pegou o barro e começou a moldar, sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? É que desde Gênesis, o barro está sobre a tábua. E a tábua roda. Enquanto a tábua roda do oleiro, o tempo passa. Eu aprendi lá na 5ª série que uma coisa que o planeta Terra não deixa de girar. Então nós somos os vasos de Deus sobre o planeta Terra, que é a tábua, e o tempo vai passando. E a hora que você marca aí, 24 horas, é quando a Terra dá uma volta completa. Então nós andamos cronometrando quanto tempo que a Terra gira, e o tempo passa de Deus na nossa vida. Então você é o barro que está sobre a tábua, e a tábua é o planeta Terra. E o tempo não é esse. O tempo é de Deus. O tempo não é o Cronos. O tempo é o Kairos. Então nós somos o vasinho na mão do oleiro, sobre a tábua que se chama planeta Terra, que ele gira o tempo todo. E o Senhor vai nos moldando para cumprir os seus propósitos. E quando eu parei, eu disse: meu Deus. Por isso que o profeta Jeremias levou aquela mensagem para Israel. Deus pegou o barro, nós, colocou sobre a tábua. Fomos feitos para carregar a sua glória e seu espírito. E quando o vaso está cheio, para ele ser usado, ele precisa ser inclinado. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga: quando Deus lhe encher, quando você ficar cheio, lembre-se que para você ser útil, agora olhe para mim, você tem que se inclinar. Serviço ao Senhor. Quando Jesus chegou, Jesus não chegou num cavalo, 1/4 de milha, não. Ele chegou no jumentinho. Eu fico triste quando diz: olha, teve um pastor que foi pregar, e ele disse que só vem se for de BMW. Eu disse: poxa vida, Jesus entrou no jumentinho, e o cara só vem de BMW. Tem alguns que pedem isso. Lembre-se que o vaso que é usado por Deus, ele tem que se inclinar. Ele tem que se abaixar para lavar os pés. Ele tem que se abaixar para chorar nos pés de Jesus e lavar os seus pés com suas lágrimas. E isso é o vaso que é cheio. E eu orando mais, e eu meditando, e eu disse: Senhor, me conta mais sobre esses mistérios do planeta Terra ser a tábua onde nós estamos. E o Senhor falou para mim: olha,
O planeta Terra é a tábua. E eu estou sempre moldando o vaso para o tempo certo servir ao Senhor, se inclinando. E o interessante é que quando Deus terminou de criar o homem, o ser, o reino vegetal, o reino mineral e o reino animal, a Bíblia diz que no 7º dia Deus descansou. Não é verdade? A sua Bíblia está assim? No 7º dia Deus descansou. Só que lá em Isaías diz que Deus não se cansa, nem se fatiga. Em outras versões diz ele nem toscaneja nem dorme. E por que Deus descansou? Aí eu fui estudar a exegese da palavra. Que na verdade a palavra é Shabat. E Shabat significa parar. Então Deus não se cansou, pois Ele não se cansa. Ele é um ser espiritual. Na verdade, que quando Deus parou de criar tudo, criou os animais, criou os céus, a terra, criou o homem, a sua imagem e semelhança. E quando chegou o 7º dia, Deus não se cansou, Eric. Deus parou de criar. Sabe para quê? Para que toda a criação, como um vaso de honra, o adorasse. E eu disse, meu Deus, será que é heresia? Será que as árvores adoram? Adoram. Será que as montanhas adoram? Adoram. As estrelas adoram? Adoram. A NASA descobriu que as estrelas emitem sons. O sol emite um som, parecendo um bumbo de uma bateria. É só botar no YouTube, som das estrelas. Então, toda a criação, o reino vegetal, mineral e animal, começaram a adorar a Deus. E o interessante, mais profundo ainda, é que se você for estudar geografia, o planeta Terra, ele não é assim. O eixo do planeta Terra, ele tem uma inclinação de 27 graus. Mais ou menos assim. Quando tudo foi criado, todo o planeta Terra foi movido em adoração ao Eterno. E se você desconfia disso, vamos para o Salmo 148. Abre aí, Salmo 148. Quem achou, diga amém. Salmo 148. Amém? Michel Louvor está comigo. Glória a Deus. Salmo 148 diz assim: louvem a Adonai desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem todos os anjos, louvem todos os seus exércitos, louvem o sol e a lua, louvem todas as estrelas brilhantes, louvem os mais altos céus, as águas acima dos céus, louvem o nome do Senhor, porque Ele mandou e eles foram criados, estabeleceu-os para sempre, deu uma lei a qual eles precisam conformar-se. Louve o Senhor desde a terra, o mar, monstros e abismo de águas, fogo e granito, neve e vapor, ventos tempestuosos que obedecem a sua palavra, montanhas e todas as colinas, árvores frutíferas, todos os cedros, animais selvagens, todo gado, répteis, pássaros voadores, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os governadores da terra, jovens e também moças, velhos e crianças, louvem ao Senhor. Então, quando Deus te formar em um vaso de honra, lembre-se que se você não adorar, se você não servir, toda a natureza já está adorando. Eu imagino os ventos soprados por Deus, passando nos arbustos, nas folhas e entoando as notas de adoração.
Então que venhamos ser vasos passados pelo processo, que nada mais faz do que adorar o Senhor, com uma mente transformada no reino de luz e não mais mente de escravo. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Toda a criação o adora. Então que o processo que Deus tem na sua vida, o plano que Deus tem na sua vida, é de glorificá-lo. A adoração nunca vai acabar, é eterna. O ministério pastoral um dia acaba, o de evangelista também, o de profeta também, mas a adoração, ela permanece. Então que venhamos ser vasos de honra. Fique à vontade no seu louvor. O que é que você vai fazer agora? Você vai fechar seus olhos e você vai dizer: Senhor, eu não quero ser um vaso com trincas. Eu não quero ser um vaso de desonra. Enquanto o ministério de louvor adora, você abre o coração para Deus. Tira as trincas, Senhor. Se possível, me leva para a mesa de moldura de novo. Em nome de Jesus. Senhor Deus, nessa noite, eu apresento a tua igreja, Senhor. Pai, o Senhor não usa vasos trincados, e o Senhor também não vai usar o barro ainda, em formação. Mas nessa noite eu oro para que a tua igreja esteja passando pelo processo e sendo aprovado em cada fase, Senhor, pois é o dia de glorificação, o dia de honra, o dia que as pessoas verão na vida delas que o Senhor é Deus e que o Senhor não deixa desamparado e que o Senhor tem propósito na vida de cada um. Mas precisamos deixar aquilo que é do Egito no Egito e viver uma mente transformada pela renovação da tua palavra. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, para que a mente de escravo seja destruída, para que a mente de miséria seja quebrada, para que a mente de pobreza seja destruída, e veja uma mente de luz, e venha uma mente transformada, para que conheçam a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E quando o vaso estiver pronto, e quando o vaso estiver moldado, a glória do Senhor o encha, o transforme, em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Conte para Ele das suas fraquezas. Conte para Ele da sua dor. Em nome de Jesus. Quebro o meu vaso. Eu quebro o meu vaso aos teus pés. Aos pés do meu amado. Declare. Eu quebro o meu vaso. Eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado, aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu fizer. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. E basta um olhar no teu rosto. Ora para cantar a balabaxê. Oh Deus, renova a força daquele que está cansado, para continuar o processo, Senhor, para que sejamos aprovados por Ti, em nome de Jesus. Sejamos vasos de honra nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Adora ao Senhor.
glória ao Senhor.